Olá, tudo bem? O meu nome é Esther, eu sou casada há mais de 10 anos e trabalho como mentora para mulheres. Hoje eu queria falar com vocês, a respeito de 3 comportamentos que podem destruir um casamento ou qualquer tipo de relação. E muitas vezes esses 3 comportamentos acontecem sem que a gente se dê conta de qual é a raiz de cada um deles. E é uma conversa aqui entre mulheres, entre pessoas, perdão, que querem aprender mais consigo mesmo para viver uma vida mais leve. E os 3 comportamentos são ciúmes, impaciência e crítica. Ciúmes, impaciência e crítica. Você tem vivido assim? Você tem vivido com muito ciúme? Você tem sido muito ciumenta? Você tem sido muito impaciente, intolerante, porque é tudo da mesma raiz, né? E você critica demais, critica o marido, critica os filhos, critica os colegas, critica a televisão, critica tudo. Ou você não tem os 3, mas tem pelo menos um deles. Você já parou para pensar nisso? Já parou para se observar e perceber se tem um desses comportamentos ou os 3, como eu falei? Muitas vezes a gente tem esse padrão de comportamento e não percebe, ou ele também é percebido pela gente e nos deixa frustrados, nos deixa cansados, porque a gente começa a viver uma vida muito pesada, carregando isso tudo com a gente, né? E o ciúme, a impaciência e a crítica, eles têm uma raiz em comum que pode ser o motivo pelo qual você se comporta dessa forma. Qual é o objetivo, às vezes, desses 3 comportamentos? É uma forma de proteção. Mas como assim? Né? Você pode estar perguntando, mas como assim me proteger sendo ciumenta, me proteger sendo impaciente ou me proteger sendo crítica? Sim. Muitas vezes a gente age de determinadas formas sem ter a consciência e a noção que aquilo foi como a gente aprendeu a reagir a determinadas situações que aconteceram com a gente na nossa infância. Situações que fizeram com que nós nos sentíssemos rejeitados, que fez com que a gente se sentisse pouco amado ou não amado da forma que a gente acha que deveria ter sido amado. E aqui cabe um parênteses muito importante: a gente não está julgando o pai, a mãe, a pessoa ou as pessoas que nos criaram. Porque se nos criaram de uma forma que talvez achemos que não é correta, não foi por maldade, mas foi por aprendizado em geral. Poucas pessoas fazem maldade simplesmente com um objetivo mesmo de ferir, de magoar. Na maioria das vezes a gente erra com a intenção de acertar. Mesmo quando a gente às vezes é grosseiro, isso todo ser humano faz, tá? Não é exclusivo do pai, da mãe ou daquelas pessoas, né, que foram os nossos criadores, foram as pessoas que nos cuidaram quando a gente era criança, não. Então, esses 3 comportamentos que eu disse, o ciúme, a impaciência e a crítica, está ligada a essa proteção que a gente aprendeu lá na infância a usar para não sofrer mais. Eu vou tentar explicar de uma forma mais clara. Quando a gente é criança, a gente é basicamente sentimentos. Até lá, mais ou menos, acho que os 10 anos, 12 mais ou menos, a gente é só sentimento. A gente ainda não tem o filtro da razão, a gente ainda não consegue alinhar coração e sentimento. Então, coração e sentimento não, razão e coração, sentimento e inteligência, né? Razão, pensamento. A gente só sente as coisas.
E não necessariamente que alguém tenha ferido a gente propositadamente lá na infância, mas é como a gente sente, é como a gente recebe aquilo quando a gente é criança ainda, lá na nossa primeira infância. E essa forma que a gente sentiu, a gente às vezes leva para a vida em forma de proteção. Eu não vou mais sentir isso. E aí que a gente desenvolve o quê? O ciúme, desenvolve a impaciência, desenvolve a crítica. Por que desenvolve isso, Esther? Porque a gente lá atrás, vamos falar do ciúme, tá? O ciúme mostra pra gente que a gente ainda não teve contato conosco a ponto de saber qual é o nosso valor real. Isso vai remeter lá à nossa infância, em que provavelmente eu não tive a minha identidade de pessoa bem fundamentada, bem fortalecida por aqueles que me criaram. E aí eu cresci inseguro. Quando eu cresço inseguro, eu tendo a ter ciúmes de tudo e de todos. Por quê? Porque eu tenho medo de perder. Eu tenho medo de ser deixada, eu tenho medo de ser trocada, eu tenho medo de não ser amada mais, eu tenho medo de que alguém tem mais valor que eu, de que alguém é mais bonito que eu, de que alguém é mais inteligente do que eu, e aí eu opero no ciúme, que tem o medo por trás, que tem a insegurança e que tá lá na raiz da infância, que pode ter sentido, daquela criança que pode ter sentido uma rejeição. Então, aí tá o ciúme. A impaciência, a mesma coisa. Eu fui criada em geral com pais, com as pessoas, os tutores, aqueles que cuidaram de mim, com muita impaciência, com muito, vamos, é pra hoje, não é pra ontem, tu é muito lerda, o que tá acontecendo? Vamos lá. Eu já falei, não vou falar 2 vezes. E a gente entra nesse processo de impaciência. Isso vira o natural pra gente. Porque a gente foi criado por pessoas que a gente amava, lembrando que a criança ainda é, na infância, né? Ela é só sentimento. Então a ligação que ela tem com os pais, com as pessoas que cuidam dela, é uma relação de amor, é uma relação de que são as pessoas de confiança, é ali que ela aprende a se relacionar. Então, quando essas pessoas são impacientes, em geral a gente vai lá e modela esse comportamento e vem trazendo para a vida também. É um senso de urgência, de correria, e aí de menos-valia, né? De impaciência mesmo. E a gente vem trazendo isso e a gente reflete isso com o marido. Como é que é? Já trouxe? Já tá tudo pronto, só tava te esperando. A gente traz para os filhos. Olha lá, eu já falei, não vou falar de novo, porque a gente repete, né? A gente traz para as nossas amizades. Nossa, não aguento, hein, fulano, vou te falar um negócio. E a gente vai repetindo esse padrão. Porque lá atrás a gente também recebeu esse comportamento de impaciência com a gente. O terceiro é a crítica, que também fica aí na mesma raiz. Geralmente aqueles que cuidaram da gente foram muito, muito críticos conosco, muito críticos com os outros. A gente foi ouvindo isso o tempo todo. A gente foi ali absorvendo essa forma de viver, então a gente critica a roupa do outro, o cabelo do outro, o jeito de falar do outro, o jeito de comer, porque a gente aprendeu assim, a gente foi muito criticado, então dentro da família havia já essa dinâmica de crítica, né? Todo mundo é criticado o tempo todo mundo implica com todo mundo, isso é o normal e assim a criança, mais uma vez lembrando que é só emoção, aprendeu que assim é que se vive, que é assim que se relaciona e ela vai levar isso para a vida dela, com essa mesma disposição de criticar o outro. Mas tudo isso, gente, é sem perceber, porque nem quem nos cria tem a intenção de causar esse efeito na vida da gente
E nem a gente, quando modela esse comportamento, tem a intenção de repeti-lo. Muito pelo contrário, muitas vezes, quando a gente cresce, a gente observa que esse não é um comportamento saudável, que não é um comportamento equilibrado, mas a gente repete sem conseguir sair dele. E tudo isso muitas vezes está na raiz da rejeição, de um sentimento de rejeição que pode ter ocorrido lá na sua infância e de que você se sentiu rejeitado. Por quê? Porque não tinham paciência com você, porque te criticavam demais, porque tinham geravam em você um sentimento de menos-valia, sabe? E aí você teve que viver com isso, teve que conviver com isso. E aí você se projetou para frente dessa forma. Projetou nos seus relacionamentos essa forma de viver, melhor dizendo. Mas tem como sair disso tudo? É olhando para você, porque agora você já não é mais só emoção. Agora você também tem o intelecto. Agora você tem a sua razão também, o seu raciocínio, a sua inteligência, o seu cérebro. E agora você pode curar esses traumas ressignificando, simplesmente explicando para essa criança pequena, interna, que ainda ficou magoada e sentida, que ainda reage dessa forma, e gentilmente falando para ela: não, seus pais fizeram como fizeram, ou os seus cuidadores fizeram desse jeito porque é assim que eles aprenderam, é assim que eles achavam que era. Mas eu não preciso reagir mais dessa forma, com ciúme, porque eu tenho valor em mim mesma. E aí vai aquele meu lembrete de sempre do autoconhecimento, de aprender a se conhecer, a descobrir quem é você, qual é o valor que você tem, porque você tem. Primeiro porque você foi criado por Deus. Nós estamos aqui porque Ele nos chamou à existência. Ele nos deu vida. E se Ele nos deu vida, Ele que é o Criador. Meu Pai, como é que nós podemos não ter valor em nós mesmos? Claro que temos. E temos uma missão também. Mas isso fica para outro vídeo. Então, descobrir o nosso valor, conversar com essa nossa criança interna, ressignificando. Temos valor sim, você é amado sim, talvez tenha sentido que não foi, mas não necessariamente é verdade, você só foi amado de uma forma diferente, daquela que você precisava, ou achava que precisava, ou percebia que precisava, mas foi amado, foi cuidado e está vivo. Perceber que hoje, e falar para essa sua criança interior, que hoje não precisa mais reagir com impaciência, porque existe outra forma de agir, que você pode ser mais tolerante, que você pode se acalmar, que essa urgência já não existe mais, você não precisa mais correr tanto para dar conta de tudo, porque hoje você é uma adulta e sabe que todo adulto tem limitações. E tudo bem se você errar, tudo bem se você se atrasar uma vez ou outra, tudo bem se algo não ocorrer do jeito como esperado. Tudo bem. E você falar também para essa criança interna, ressignificar mais uma vez a crítica também. As críticas todas que você recebeu, você não, foi dessa forma porque era assim que era entendido, mas hoje eu não preciso repetir mais isso. Ao invés de criticar, eu vou elogiar. Eu vou buscar no que eu estiver vendo, na pessoa, na situação, na roupa, no cabelo, algo de bom. Eu posso escolher em que eu vou focalizar, né? Eu posso escolher ser aquela pessoa que critica o tempo todo ou ser aquela pessoa que tem uma boa palavra. Se eu não tenho uma boa palavra, se eu não achei nada de bom na situação, eu uso de um direito maravilhoso, ficar em silêncio. Se não há nada que vá contribuir, que vá enriquecer, crescer, ajudar
o ambiente, a pessoa, vamos nos calar. É um ótimo momento de ficar quieto, não é verdade? Então, essa raiz de rejeição, ela traz muitos prejuízos se a gente deixar ela crescer. Porque raiz é isso, gente, ela tá lá dentro e a gente não vê. Raiz a gente não vê. A gente só vê o fruto, a gente vê a árvore, mas o que tá embaixo? Por isso que eu quis trazer esse conteúdo para você observar se existe alguma raiz escondida, enterrada lá no seu interior, na sua alma, que talvez tenha trazido para fora esse tipo de fruto de impaciência, de crítica e de ciúme. E se você trabalhar isso com fé em Deus e autorresponsabilidade, eu te garanto que você vai ficar na vida muito mais segura, paciente e criativa para elogiar. E a vida é mais leve. E quando a gente faz isso, outras pessoas leves também vêm para somar com a gente, para contribuir. Então, esse é o meu recado. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Deixa aqui embaixo nos comentários se fez sentido para você. Deixa o seu like, divulgue esse vídeo para as suas amigas que também precisam ouvir essa palavra. E um grande beijo, até o próximo vídeo. Obrigada por me assistir.